Falando em pêndulos, a gente volta para o Brasil agora, para notícias de Brasília, porque a nova ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, afirmou em entrevista ao G1 que a sua principal missão no governo será gerir acordos, trabalhar na articulação política e buscar alianças para 2026. Gleisi negou a possibilidade de entrar em conflito com Fernando Haddad, mesmo com um histórico de embates entre os dois e das críticas de Gleisi à política econômica do governo. A articuladora política diz ter boa relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o que pode ajudá-la em sua gestão. A posse de Gleisi está marcada para segunda-feira, dia 10 de março, Ricardo Rous. A Gleisi tem um discurso agora mais moderado, mas já embateu muito Campos Neto no governo Lula, atribuindo a ele diversas culpas sobre o aumento na taxa de juros. Rous, nós vamos acertar o seu microfone, enquanto isso nós vamos ouvir o Rodolfo Maris. Ok, essa aliança é de fato necessária, principalmente para o PT, que passa por um momento muito difícil, salvo conduta aqui, pelo seu presidente, que não passa por um momento bom nas pesquisas aí feitas nos últimos tempos. O que acontece é trazer a Gleisi para o lado do Lula, trazer ele para o governo agora, e esse embate que no passado ela tinha com o Haddad vai ficar de lado, eu tenho certeza disso. Resta saber quem é que vai sair na frente dessa grande campanha eleitoral que já começa a ser instalada para 2026. E você, Maria de Carli, como vê ela nessa relação, principalmente com o ministro da Fazenda, porque as pautas econômicas são as principais esperanças, inclusive, do governo do presidente Lula para reaver a sua popularidade. Tanto que ele fez um discurso em cadeia nacional, agora recentemente, falando do pé de meia, que é dinheiro para estudante, falando de outras pautas mais como o FGTS, liberação para o trabalhador, isenção de imposto de renda desde o final do ano passado, tem o Plano Safra, que ele quer agradar o agronegócio com dinheiro também, ou seja, é dinheiro que o presidente Lula está enxergando na economia a possibilidade de reaver sua popularidade. E é justamente onde a Gleisi o tempo todo estava em conflito com o Fernando Haddad. Como você vê essa relação de ministros, Haddad e Gleisi Hoffmann? Olha, eu acho muito, muito delicado, tá? O Rodolfo mencionou aqui, né, a situação delicada do atual governo. A gente sabe, a gente vê que vivemos uma atual conjuntura de crise fiscal, uma atual conjuntura de inflação de alimentos, potencialmente inflação de combustível. A gente sabe que combustível e alimentos são o calcanhar de Aquiles para qualquer governo. Então, o atual governo está diante de uma corda bamba muito sensível. Eu tenho certa ressalva com essa nomeação da ministra Gleisi, né, para um ministério tão importante e estratégico. Por quê? A figura da Gleisi já tem muita rejeição. Ela é uma figura que fala muito para convertido, ou seja, o Lula precisa agora estar com pessoas que tenham uma carcaça mais, digamos que possa transitar melhor, tenha uma postura mais moderada e que não seja tão atrelada à figura do PT. E a Gleisi é essa pessoa, ela é muito atrelada à figura do PT, ela é uma figura que fala, como eu disse, para convertidos, e a gente sabe da queda de braço que a Gleisi travou com o Haddad, principalmente com relação às condutas das políticas fiscais do governo, que estão sendo a principal problemática para com a inflação e toda essa crise que a gente está gerando. A crise fiscal é o problema principal deste atual governo. Então, eu me pergunto, eu acho que assim, não seria a escolha mais adequada. A Gleisi e o Haddad batem de frente com relação ao tipo de conduta que irá se ter em relação à política fiscal. Então, eu tenho minhas ressalvas e minhas dúvidas se esse foi a melhor escolha para a Gleisi, do presidente no atual momento político. Agora sim, Ricardo Rous, qual a palavra? Eu acho que a Gleisi agora vem fazendo essa fala mais moderada, mas todos nós sabemos que ela representa uma ala um pouco mais radical do PT. Lá atrás ela já atribuiu a Campos Neto alta da Selic sem entender necessariamente os movimentos necessários, culpando o ex-presidente do Banco Central, já fez falas mais duras a Haddad e agora ela se apresenta de uma forma mais moderada. Afinal de contas, ela está sendo colocada como ministra das Relações Institucionais. Acho que é um movimento arriscado, esse aceno que o presidente faz, colocando a Gleisi nesse ministério, nessa secretaria, onde já sabemos que ela tem um posicionamento mais à esquerda de Lula, que ela fala para um público específico mais de esquerda. Não sei se vai funcionar bem a Gleisi como ministra nessa função de criar essas relações no momento
momento onde o governo tem popularidade despencando por diversos fatores. Mas o presidente talvez já esteja olhando aí uma composição para 2026, uma articulação para 2026. Falando em 2026, essa é uma das missões da Gleisi Hoffmann, Raquel Galinatti, formar alianças para 2026. Como você vê este desafio, essa missão para a nova ministra das Relações Institucionais? Ou a Gleisi Hoffmann se reinventa, ou realmente vai ser uma catástrofe tais articulações, porque ela se propôs a articular politicamente, em busca de novos acordos e apoio para as eleições de 2026. Quando se fala que ela não tem articulação e também não tem a missão de ingerência no que tange à economia ou articular sobre a economia, claro que não poderia, porque ela é uma das principais críticas do ministro da Economia, Fernando Haddad. Agora, tanto se fala em extremistas da direita. A gente pode classificar a Gleisi Hoffmann como uma extremista de esquerda. Claro que a articulação com quem está no campo oposto, ela não terá. Aliás, não terá nem interesse, não terá uma conexão. Então, é muito complicado colocar uma pessoa extremamente radical. Sinaliza, no meu entender, uma negativa de conversa com a oposição. E o Partido dos Trabalhadores deve se reunir nesta sexta-feira para uma decisão importante. Quem vai comandar a legenda no lugar da deputada Gleisi Hoffmann, que foi indicada para comandar justamente a articulação política no Palácio do Planalto. Entre os favoritos estão o senador Humberto Costa, do Pernambuco, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do Ceará. Na reunião com Lula, em que foi definida sua entrada na Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi sugeriu ao presidente que Guimarães assuma um mandato temporário no PT. Por que será, Gleisi Hoffmann? Porque a Gleisi também tem outros planos para a liderança do governo na Câmara dos Deputados, né? Fala-se até do Isnaldo Bulhões, que era um dos nomes cotados até para a própria pasta que assumiu a Gleisi Hoffmann. Lembrando também que este mandato será um mandato tampão. No meio do ano temos eleições e aí já um grande favorito. Estamos falando do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, do PT. E aí, Maria De Carli? Muitas águas vão rolar até 2026. Esse ano, de fato, e as próximas passadas que teremos vão ser decisivos, né, para garantir as alianças estratégicas, os acordos políticos necessários para você conseguir obter as vantagens e conseguir, né, mais adeptos na sua legenda. Então, a gente vai aí acompanhar essa telenovela melhor que telenovela mexicana, é a telenovela brasiliense aqui dos trópicos brasileiros, que é toda essa grande, enfim, acordatas e afins. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ando, assim, de fato, muito cética com um sucesso de reeleição deste atual governo. O presidente vai ter que ser muito ardiloso, muito competente nas suas atuais alianças, porque a gente sabe que vivemos num país polarizado, onde a esquerda perdeu muito espaço e a direita vem ganhando aí potenciais nomes competitivos para a corrida de 2026. Resta saber como vão ser feitas as alianças de ambos os lados. Lembrando, inclusive, o Ricardo Rose, que o PT estava com algumas mudanças previstas para o seu regimento, o seu regulamento interno, inclusive para a presidência. Primeiro, instituindo uma espécie de votação direta para a escolha do presidente nacional do partido. Segundo, autorizando reeleições ilimitadas no tempo. Como você vê essa situação do Partido dos Trabalhadores e o Partido do Presidente da República? Olha, essa eleição agora, essa escolha agora de substituto da Gleisi é tampão. Importante isso dizer. Humberto Costa é um pouco mais moderado. A Gleisi tem uma simpatia muito grande por José Guimarães, que joga mais no time da Gleisi. De qualquer maneira, nós estamos falando de alguns meses aí desse mandato tampão. A grande disputa vai estar no meio do ano, que há um favorito, inclusive já dito pelo presidente Lula, que é o prefeito de Araraquara, ex-prefeito de Araraquara, que deve ser, além de favorito, eu acredito que deva ser o grande vencedor nas eleições, que vai encabeçar o partido do presidente para as articulações de 2026. E o PT quer fazer mudanças estatutárias para reeleições indeterminadas para presidente, enfim, e talvez até um modelo de votação mais direto. Muitas mudanças no partido do presidente da República, que vai ser determinante para que nós tenhamos ou não um nome coeso na esquerda brasileira, que hoje é Lula, mas que com a popularidade baixa do presidente a gente não tem mais tanta certeza do que vai acontecer. Muitas águas ainda vão rolar por baixo dessa ponte. Rodolfo Maris, qual a importância desta escolha para o novo presidente do partido?
Uma escolha muito importante, Nelson. O meu amigo Ricardo Rosso falou que é um tampão porque as eleições para o novo presidente do PT ocorrem dia 6 de julho. E eu gosto muito do nome do Humberto Costa porque é um cara que é esquecido aqui no PT de São Paulo. Né? E, sobretudo, é um cara que sempre foi fiel. É do Nordeste, hein, Rodolfo? Não, Humberto Costa é do PT de São Paulo. Eu estou falando besteira? Bom, salvo engano... Checaremos. Por favor, cheque aí. Salvo engano, Humberto Costa, para mim, era o do PT aqui de São Paulo. Mas, esquecendo que ele é de São Paulo, do negócio... Pernambuco? Ok. Ele tem sotaque. Então, sotaque... Olha lá, o Humberto Costa é do PT do Pernambuco. Isso aí. Muito obrigado. Se o Humberto Costa fosse candidato a senador em São Paulo, o único cara do PT que tem viabilidade aqui pro Senado em São Paulo é o Eduardo Suplicy, porque ele é um fofo. É basicamente isso. O Humberto Costa, ele é do Pernambuco. Quem não gosta do Suplicy? Agora, muito obrigado pela correção, mas eu ainda sigo só no nome do Humberto Costa, que sempre foi fiel ali ao PT e ao presidente Lula. Talvez ele possa surpreender vindo com essa nova eleição, não só para presidente tampão, mas também para presidente interino do partido. Então é de suma importância, vendo que o regimento do PT começa a mudar, né? Vai ter uma mudança ali interna. E a Gleisi Hoff, como diz a Maria de Carli aqui, também não é uma pessoa que me agrada, porque ela não me agrada politicamente, eu estou falando, tá? Porque em toda a sua história, ela não foi a grande articuladora de outros partidos e trazer para si o PT. Não, ela sempre foi uma petista ferrenha e todo mundo já a conhece por conta disso, pelos inúmeros twitters dela, aí, agora, né, na Rede X. Twitters agora. Twitters, dizendo a tudo e toda hora o que pensa. E você, Raquel Galinatti, como vê? É um mandato tampão até o dia 6 de julho do senador Humberto Costa e sabemos qual vai ser o próximo presidente do PT. Obviamente, o favorito do presidente Lula, que é o Edinho Silva, esse sim, de São Paulo, foi prefeito de Araraquara, atual prefeito de Araraquara, já foi deputado estadual. E, claro, a gente sabe, quem bate atual, o último martelo... Esteve, né? Esteve até como prefeito... Aliás, eu tenho aqui ele foi prefeito de Araraquara de 2001 a 2008, Exato. 2017 a 2024. Foi deputado estadual por São Paulo, PT, 2011 a 2015 e de março de 2015 a maio de 2016. Além disso, chefiou a Secretaria de Comunicação Social da então presidente Dilma Rousseff. Ou seja, o último martelo, a última palavra vai ser do Lula e ele é o favorito do Lula.